Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala novamente é Vera Lúcia, pastora aqui na nossa igreja, sede situada no Gama, tá, irmãos? Atuo juntamente com os diáconos. Louvo a Deus por novamente poder conversar com meus amados irmãos. Hoje concluiremos o capítulo 4 de 1 Samuel. A gente viu ontem como Esbozete perdeu a vida de maneira tão covarde, né, quando ele estava no melhor momento, um momento de descanso na sua casa. E vieram aqueles inimigos que, querendo ou não, um dia foram seus líderes, né, estiveram ali perto dele, um dia com certeza foram beneficiados por ele. E fazem uma maldade dessa pensando com interesse, achando que vão ganhar algo em troca. Vamos ver o que eles vão receber. Que Deus vos abençoe nesse dia. Vamos lá meditar então. Versículo 9 diz assim. Vamos voltar no versículo 8, só para a gente se situar, tá, irmãos? Levaram a cabeça de Esbozete a Davi e Hebron e lhe disseram: aqui está a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Olha que pensamento deles, eles achando que Davi ia se contentar, achando que Davi tinha rancor, tinha algum sentimento de mágoa em relação a Saul. Filho de Saul, teu inimigo. Quem falou que Saul era inimigo? Perseguiu sim, mas Davi não tinha-no como inimigo, Davi tinha-no como alguém de... Davi chamava-no de ungido de Deus. Tá certo, ele perseguiu, Saul perseguiu muito, mas Davi não tinha-no como inimigo. Tanto que Davi poupou a vida dele, né? Como a gente já falou várias vezes. Aí diz assim, ó, e eles vêm querendo ganhar elogio. E hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Olha só. Vamos ver o que Davi vai responder para eles. Davi respondeu versículo 9. Davi respondeu a Recabe e Baana, seu irmão, filho de Rimon de Beerote. Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que ia trazer uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxera. Olha só, Davi aqui chama a memória daqueles homens. Vocês lembram? Quando eu estava lá em Ziclag, que aquele homem foi me dar a notícia de que Saul estava morto, e levando ali aquele bracelete ali em Ziclag, achando que ia aquela coroa e aquele bracelete, achando que iriam me alegrar. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com aquele amalequita, né? Pois é, ele achou que ia se dar bem com aquela notícia. Com certeza ele pensou em alguma recompensa. Então aqui, o que eles vão ganhar agora? Vamos ver no versículo 11. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Olha que absurdo que eles fizeram. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Olha a consequência dos atos daqueles homens implacáveis, sem misericórdia. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron e sepultaram a cabeça de Esbozete em um túmulo de Abner em Hebron. Irmãos, então aqui é a consequência daquela maldade. Esses homens amargaram as consequências. Aqui a gente vê em Davi um coração que não era rancoroso em relação a Saul de maneira nenhuma. E a morte do filho dele, de maneira nenhuma, causaria alegria em Davi, porque esses homens supunham que agora Davi estava, agora é tua vez, agora tu vai assumir o trono. Agora você, olha aqui o prêmio, olha aqui a cabeça de Esbozete. Oh, gente,
Davi foi muito triste. Assim como a gente viu que ele ficou com aquele amalequita que levou aquela notícia horrível no capítulo 1, né, irmãos? Que custou a vida daquele amalequita. Esses aqui perderam a vida e ainda foram expostos de maneira assim pública. Foram mutilados e expostos. Foi a recompensa daqueles malvados que levaram aquela má notícia com o pensamento equivocado. Que coração enganoso daqueles homens. Para Davi isso não causou nenhuma satisfação, irmãos. Como a gente sempre está comentando. Davi não tinha pressa para reinar sobre Israel. Davi sabia que um dia as coisas aconteceriam no tempo de Deus. E porque esse povo quer agir, correr e resolver as coisas à sua maneira, né, irmãos? Então a gente vê aqui que a ascensão de Davi está sendo bem complicada, irmãos. Ele vai chegar ao trono, sim. Mas que coisa, quanto pensamento na cabeça de Davi. Quantas vezes Davi ficou triste nessa caminhada. Quantas vezes Davi vivenciou injustiças, maldade, corações perversos. Ô, irmãos, que escola difícil essa de Davi. Como está difícil ele lidar com tantas pessoas ruins, cheias de crueldade nos corações. Ah, irmãos, será que Davi não vai ter um tempo de paz? Será que Davi não vai conviver com pessoas com um coração mais generoso, tal qual o dele, né? Davi tinha um coração tão bom. Davi não nutria mágoa de ninguém, nem ódio. No caso aqui da família de Saul, nem... Ele tinha, pelo contrário, teve misericórdia de Abner, que era, né, considerado assim, digamos, opositor, né, da outra parte. Ele, em momento nenhum, ele ficou feliz com a morte dele. Foi muito triste, exaltou aquele homem e agora ainda fica triste também com a morte desse rei, né? E diz assim, como é que pode fazer isso com uma pessoa inocente na hora do seu descanso? Para ele, Mefibosete, né, era um homem inocente, sem maldade, e na sua própria casa, e na sua própria cama. Ou seja, Davi tinha esse pensamento que a pessoa tinha que ter paz na sua casa, no seu lar, no seu canto. E isso foi horrível, horrível que aqueles homens maldosos fizeram com esse rei, né? Esse último rei aqui da casa de Saul, né? Porque agora já não tem mais ninguém, como a gente falou, Mefibosete, a gente vai ver mais à frente, ele não tem condições aqui de ser rei. Esse parênteses aqui está nos dizendo isso, que a gente viu, segundo o comentário do escritor, né? Não havia na família de Saul outro pretendente viável para o trono. Não tinha mais, agora era a vez de Saul, de Davi, assumir o reino. Mas será que Davi vai assumir de imediato? Ou ainda vai... Como é que vão ser aí os fatos que vão ocorrer? Como é que Davi vai reagir quando ele entrar lá, como ele assumir o trono ali em Israel? E a gente vai ver amanhã, tá, irmãos? Amanhã a gente vai ver uma nova fase na vida de Davi, depois dele passar por um caminho tão árduo, né, irmãos? Esse homem vivenciou muitos momentos em que o coração dele se entristeceu muito, tá? E agora ele vai tornar-se rei de todo Israel, no capítulo 5, que veremos amanhã. Vamos ver se sua vida, como é que vai ser, se ele vai continuar lidando com tanta violência, se ele vai continuar lidando com tantas pessoas cruéis, como é que vai ser, quem vai ajudá-lo, quem vai apoiá-lo, como é que vai ser toda a sua vida ali em Jerusalém, né?
E amanhã nós veremos, tá, irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Esse fato aqui realmente foi bem difícil, porque levou Davi à memória, assim, Davi relembrou um fato terrível, muito semelhante aqui, tá? Que a gente viu que aconteceu com Saul. Ainda bem que alguém, né? Alguém lá, no caso de Saul, teve misericórdia, os de Jabes de Gileade deram, né, um sepultamento, digamos que digno para Saul, tirando daquela situação de vergonha e opróbrio, né, irmãos? E aqui Davi faz a mesma coisa, ele sepulta a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, em Hebron, porque ele recebeu a cabeça dele. Com certeza eles mutilaram, né, todo o corpo de Esbozete, levando-no para a vergonha. Só que o mesmo eles receberam, que a maldade, como é que se diz? Quem planta vento, colhe tempestade. Esses homens plantaram coisas ruins e eles, né, colheram o mal também. Infelizmente não. Sempre houve a lei da semeadura. A lei da semeadura é para todos. Não é só para nós, servos do Senhor, é para toda a humanidade. A lei da semeadura é uma realidade e que nós possamos sempre semear coisas boas para colhermos bons frutos. E com certeza nós que somos filhos do Senhor Jesus, nós temos um rei que nos ensina a fazer o melhor. A palavra de Deus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. E que nós temos que, a Bíblia diz sobre a questão dos, que a palavra de Deus nos fala sobre a questão das pessoas que vêm contra nós, para nós amarmos, orarmos por elas. O nosso rei nunca nos ensinou a sermos, plantarmos coisas ruins. Pelo contrário, o nosso rei Jesus, que é daqui da tribo de Davi, desse próximo rei que vai, oh glória, amanhã já vai começar a reinar sobre todo Israel, ele deixou para nós ensinamentos lindos, maravilhosos sobre a semeadura. E que nós saibamos semear somente o bem, meus irmãos. E com certeza nós temos as sementes. Nós temos a palavra de Deus, né, irmãos, para levarmos as pessoas desamparadas, desiludidas nessa vida, desanimadas. Nós temos o Evangelho, que significa boas novas de salvação, né, para levarmos adiante. Nós temos sementes do Senhor para semearmos nesse mundo tão cruel, e com certeza nós colheremos coisas boas, né? Porque esses aqui semearam coisas ruins e colheram coisas ruins. E nós, como servos do Senhor, que o Senhor nos capacite todos os dias para semearmos o bem. Tá certo, meus amados? Semearmos o bem na nossa casa, né? Sermos pessoas do bem, semearmos um bom diálogo, um bom relacionamento com a nossa família, semearmos uma conversa de incentivo para com alguém da nossa família que de algum modo esteja desanimado, semearmos palavras animadoras, semearmos encorajamento, semearmos amor entre as pessoas com as quais nós convivemos, tá, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, que sejamos o contrário desses homens que souberam semear o mal, que nós sejamos como Davi, que sempre semeou, né? A gente está vendo aqui o comportamento dele, é olhar para as pessoas como pessoas dignas, homem de valor, um grande homem, como ele se referiu a Abner, e quando ele se refere aqui a Esbozete como alguém inocente, alguém digno de um descanso, de um conforto em sua casa. Então, que nós sejamos como Davi, tá, meus amados irmãos?
em nome de Jesus. E semeemos e guardemos em nossos corações coisas boas e semeemos tais coisas por onde andarmos. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo nos capacite a cada dia pensarmos na palavra de Deus e como sempre, mesmo as coisas negativas que aparecem registradas na palavra, a gente pode pegá-las como experiências e fazermos ao contrário, né, irmãos? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aqui semearam o mal, a gente semeia o bem. Não é isso, meus amados? Que Deus vos abençoe você e sua casa, que te dê muita paz na sua casa, no teu lar, na tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.